Seus julgamentos levam a discussões com seu parceiro? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar uma nova forma de enxergar seus julgamentos. O meu nome é Gustavo Castilho e essa é a série Ferramentas Não Regras da CNV. E aí você pode me perguntar, ferramentas não regras? Que isso? Pois é, esse termo eu aprendi com uma norte-americana. E por que são não regras? Porque a partir do momento que você entra em contato e você aprende essas ferramentas da comunicação não violenta, não é uma regra você utilizá-las. Você pode utilizar quando você quiser. Tá ao seu dispor, a sua escolha. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo que pode acontecer no início da prática da utilização da CNV na nossa vida, pode acontecer da gente começar a condenar os nossos próprios julgamentos. Porque ao ler o livro onde tem a base da comunicação não violenta, esse livro aqui, no capítulo 2, o Marshall fala sobre julgamentos moralizadores. Aqui na página 37 eu vou ler um trechinho para você. São palavras do Marshall. Um tipo de comunicação alienante da vida, alienante é que afasta, é o uso de julgamentos moralizadores que subentendam uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: o teu problema é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa. Eles são preconceituosos. Isso é impróprio. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todos formas de julgamento. Isso é o que o Marshall fala, uma das frases do Marshall sobre julgamento dentro da comunicação, dentro do livro da comunicação não violenta. E julgamentos é um ponto que a gente aborda bastante na comunicação não violenta. Mais pra frente nesse vídeo a gente vai ver a diferença entre julgamento e uma observação. Bom, quando eu li esse livro, e eu li o Marshall falando sobre o julgamento, eu pensei, bom, eu preciso me livrar desses julgamentos. Então isso era na minha mente. Eu preciso me livrar desses julgamentos. Por quê? Porque eles são ruins, eles são errados, eu não deveria ter esses julgamentos. Então eu deveria me livrar deles. Então foi isso que eu pensei. Então essa foi a minha mentalidade. E eu vejo também em pessoas que a gente dá curso, que é comum acontecer isso também com algumas pessoas que começam a praticar a CNV. Por isso que eu tô vindo aqui compartilhar isso com você. Bom, então quando eu identifiquei os meus sentimentos, os meus julgamentos e falei, pô, eu quero me livrar, eu preciso me livrar deles, eu passei a fingir que eles não existiam. E, bom, isso não me ajudou muito a utilizar a CNV, porque aí eu percebi que não estava alinhado com a consciência da CNV. Bom, foi aí então que eu fiz um curso com um pessoal lá da Inglaterra. É uma instrutora certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta lá nos Estados Unidos, e essa moça, ela é da Austrália, mas hoje ela mora na Inglaterra, e a gente fez um curso, ela que deu o curso, e tinha pessoal só da Inglaterra lá, e ela me convidou para fazer o curso com ela, porque ela me conhecia, eu já tinha trabalhado com ela em alguns outros momentos. E aí neste curso eu aprendi um exercício com ela, e a gente fez esse exercício lá no curso, e o nome do exercício era Dança da Autoempatia. Como é esse exercício? A gente escolhe uma situação desafiante, alguma situação que alguém falou algo pra gente, que a gente ficou irritado, ficou incomodado, que a gente não gostou, que a gente se sentiu desconfortável, alguma situação ou algo que alguma pessoa fez. Pensa aí, você teria alguma situação dessa? Alguma situação que você fala, ai, não queria ter passado por isso, ou então não gostei daquilo que aquela pessoa falou pra mim. Então o exercício consiste de inicialmente pegar uma situação dessa. Primeiro passo qual que é? A gente olhar os julgamentos dentro da nossa mente. Quais foram os julgamentos que surgiram quando aquilo aconteceu? O que eu pensei sobre a outra pessoa?
eu utilizei julgamentos, eu avaliei ela, eu joguei rótulos em cima dela, rótulos como egoísta, sem consideração, folgado. Esses são, então, alguns dos julgamentos. Que nem eu acabei de ler trecho do livro do Marshall. Ele fala: culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação, diagnósticos. Então, nessa situação aí que você identificou, teve algum desses componentes do julgamento? Caso tenha tido, que geralmente, a minha experiência é que geralmente tem. Quando alguém faz algo que eu não gosto, quando alguém fala algo que eu não gosto, primeira coisa na minha mente é eu julgar aquela pessoa, que ela tá errada, que ela não deveria fazer aquilo. Então encontrou aí os julgamentos? Agora que você encontrou, acolhe eles. Ao invés então de fingir que eles não existem e falar, opa, eu não devo ter julgamento, julgamentos são ruins, julgamentos são errados, e por eles distantes, acolhe. Entende a presença deles, entende que eles estão aí, eles existem. Então, o primeiro passo desse exercício é acolher os sentimentos, olhar para eles. E muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar o julgamento. Muitas vezes eu penso algo que eu nem considero aquilo como um julgamento, mas às vezes é um julgamento. Então, identificar e acolher eles. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, identificar a observação. Então, o primeiro componente da comunicação não violenta é uma observação pura. Por que pura? Que é sem julgamento, é sem avaliação, sem crítica, sem ataque. É como se fosse uma foto que você tira com o seu celular. É aquele fato. É aquilo e ponto. Não tem análise, não tem avaliação. Por quê? Porque uma avaliação pura, independentemente da pessoa, da cultura dela, ela vai falar aquilo. Então, se você falar isso no Brasil, a pessoa que fala na Inglaterra, que fala nos Estados Unidos, que fala na Austrália, que fala na China, na África, ela vai falar a mesma coisa. Então, não vai variar o pensamento, a opinião, de acordo com a cultura, de acordo com as experiências que a pessoa teve. É aquilo e acabou, é uma observação. Então, esse é o primeiro componente da CNV, observar. Então, segundo passo do exercício, observar. Primeiro, então, o passo é acolher o julgamento. Segundo, observar. Terceiro, perceber os sentimentos. Então, esse é o segundo componente da CNV. Então, na hora que aquilo acontece, um sentimento ou vários sentimentos aparecem. Então, sentimento de raiva, de tristeza, de desconforto, de solidão. Vai surgir um sentimento. Um sentimento vai aparecer. Então esse é o terceiro passo. Perceber no corpo qual que é o sentimento que está vivo ali. E o sentimento ele vai ajudar, ele vai dar um suporte para a gente passar para o quarto passo, que é identificar as necessidades que não foram atendidas. Necessidades. Núcleo da comunicação não violenta. Os sentimentos eles ajudam a gente a saber qual necessidade não está sendo atendida. Por exemplo, se eu estou me sentindo cansado, então sentimento, cansado, qual que é a minha necessidade? De descanso. Então é isso que eu preciso. Se eu estou me sentindo sozinho, o que eu preciso? Preciso de companhia. Então o sentimento ele vai ajudar a gente a identificar a necessidade. O foco é identificar a necessidade. Se você conseguir pular direto para a necessidade, ok, mas o sentimento ele ajuda a gente a se conectar com nós mesmos e a achar as necessidades que não estão sendo atendidas. E a necessidade é o terceiro componente da CNV. Então agora vamos para o quinto passo deste exercício, que é fazer um pedido para mim mesmo. Então, o pedido é o quarto componente da CNV. Quando a gente chega no pedido, a gente vai atrás da estratégia para poder atender aquela necessidade que não foi atendida. Um caso meu aqui quando eu fiz esse exercício, eu compartilhei uma situação que tinha acontecido, que eu não tinha a minha necessidade de autenticidade, de integridade não tinha sido atendida. E aí eu estava compartilhando isso com as pessoas, e aí eu estava num grupo, e uma das pessoas falou assim, e a necessidade de transparência?
também, o que você acha que pode ter sido ali, estava em jogo? Aí aquilo não estava claro para mim antes de eu ouvir aquela pessoa falar isso. Então, isso é uma das coisas legais que eu acho desse exercício. A pessoa chegar e falar, fazer o palpite, né, que é uma das técnicas da CNV. Faz o palpite e aí pergunta, e transparência era uma necessidade importante? Ah, transparência, foi quando eu percebi que transparência também não tinha sido atendida. E aí, nesse quinto passo desse exercício, é fazer um pedido para mim mesmo, porque é um exercício de autoempatia. Eu tenho empatia comigo mesmo. E aí eu percebi que se eu tivesse pedido por mais clareza, ou seja, um pedido, Gustavo, peça por mais clareza da próxima vez. Então, se eu tivesse pedido por mais clareza naquela situação desafiante minha que eu trouxe para o exercício, teria sido mais fácil para mim, teria tido menos sentimentos desconfortáveis. Então foi um pedido que eu fiz para mim mesmo. Eu achei bem interessante esse exercício de acolher os julgamentos ao invés de fingir que eles não existem. E aí eu aprendi a importância de acolher esses sentimentos. O Marshall, ele tinha uma frase, ele costumava falar uma frase que era Enjoy the Jackal Show, que é aproveite o show do chacal. E chacal é um animal que a gente utiliza para representar a linguagem que a gente está acostumado de crítica, de culpa, ataque, certo e errado. E eu não entendia porque ele falava, né, curta o show do chacal. Quando eu comecei a CNV, eu falava, mas chacal não é pra gente eliminar, não é pra eu me livrar do chacal. Na verdade, não. Na verdade, curtir o show do chacal é o quê? É olhar pro sentimento com aquele olhar compassivo. E ao invés de julgar o julgamento, olhar pro julgamento com aquele olhar compassivo, e ao invés de julgar o próprio julgamento, aceitar ele, acolher ele. Porque nos julgamentos estão pistas que a gente identifica, que ajuda a gente a identificar as necessidades. Então, se eu disser para uma pessoa, você é egoísta, o egoísta é uma pista, esse é o julgamento. Então, é uma pista que tem aí. Se eu estou chamando outra pessoa de egoísta, qual que é a necessidade que não está sendo atendida? Uma necessidade de consideração, de respeito, de atenção com você? Então, no julgamento, a gente encontra pistas para identificar as necessidades. Essa é uma das importâncias de acolher o julgamento. Ou seja, os julgamentos, eles existem. E o que a gente faz com eles? O que a gente faz com os julgamentos? A gente acolhe. A Light, que é a americana com quem eu trabalho, ela é instrutora certificada pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta lá nos Estados Unidos. Ela fala assim que os nossos chacais, eles são os nossos guias e os nossos guardiões. Eles nos mostram quais necessidades não estão sendo atendidas. Então, lembrando, novamente, o chacal é aquele animal que a gente utiliza para representar a linguagem dos julgamentos, ataque, crítica. Então, a Mer fala que os nossos chacais são nossos guardiões e os nossos guias. Então, acolher eles e não querer eliminá-los. E algo que eu gosto muito na CNV é que não existe a ideia de certo e errado. Isso pra mim foi tão gostoso de ouvir, me trouxe um alívio. Tão gostoso de aprender isso. Não existe certo e errado. Então, ao invés de ideias de certo e errado, eu posso utilizar a ideia utilizando o núcleo da CNV, que são as necessidades. Então, eu penso, qual necessidade eu estou buscando atender com essa minha ação, com essa minha estratégia? Então, isso é pensando em mim. Agora, pensando no outro. Qual necessidade aquela pessoa está tentando atender utilizando aquela estratégia? Então, aquele é o meio que a pessoa está utilizando para atender a estratégia. E por que eu falo tanto de estratégia? Marshall Rosenberg, criador da CNV, falava: toda ação humana é feita para atender uma estratégia. Então, tudo que fazemos é para atender uma necessidade. Então, tudo que fazemos é para atender uma necessidade. E se a estratégia que estamos utilizando, ela está atendendo algumas necessidades, mas não está atendendo outras necessidades, o que a gente pode fazer? Eu posso escolher uma outra estratégia que atenda todas as necessidades envolvidas. Por exemplo,
se eu chego... A necessidade de autenticidade, ela é bem importante para mim. Se eu quero atender essa necessidade e aí eu falo para uma outra pessoa o que eu tô achando dela, eu falo para ela como eu gostaria que ela se comportasse, então atendendo a minha necessidade de autenticidade. Mas aí eu falo de uma forma agressiva, eu falo de uma forma que eu não cuido do cuidado com ela, do carinho com ela, da atenção, da consideração. Então eu utilizo palavras que ela acaba se sentindo desconfortável, desrespeitada. Então eu atendi essa minha estratégia, eu atendi minha necessidade de autenticidade, mas eu não atendi minha necessidade de contribuição, de contribuir pelo carinho dela, pelo bem-estar dela. Aí eu busco uma outra estratégia que possa atender ambas as necessidades, ou não mais de ambas, né? Mais de 2, 3, 4, várias necessidades ao mesmo tempo. Isso aí que eu vejo então a importância de aprender quais são as necessidades, o que são necessidades. Eu, quando comecei a prática da CNV, eu via lá a lista de necessidades e aí eu falava, beleza, eu conheço essas palavras aqui, mas eu não associava aquelas palavras com necessidades minhas. E como o Marshall dizia, necessidades humanas universais. Então é universal, se é um ser humano, tem aquele conjunto de necessidades. E aí, para te dar um suporte nessa prática da CNV e a familiarização com as necessidades, lá no meu site tem uma lista de sentimentos e necessidades que eu te convido a ir lá, fazer um download gratuito dessa lista, para ela ficar aí próxima de você. Você pode imprimir ela, ou você pode deixar no seu celular de fácil acesso, para durante o seu dia a dia, a situação surgiu, você vai lá e acessa essa lista de sentimentos e necessidades para você se familiarizar com essa linguagem, uma linguagem nova que é a CNV. Outra frase que a Mare Alight, americana que eu trabalho, fala é assim: às vezes a gente tá conversando e acontece uma desconexão entre a gente, e aí ela mesma percebe, eu tô na terra do chacal. Então o que significa a terra do chacal? Eu estou julgando a mim mesmo, julgando a você, julgando outras pessoas. E aí isso gera desconexão. Então eu acho muito legal isso, é metafórico assim, né? Eu estou na terra do chacal. E aí quando isso acontece, ela para e aí ela começa a analisar as frases do chacal. Então ela começa a analisar os julgamentos. Ou seja, olha lá, ela faz aquele primeiro passo do exercício que eu aprendi lá no curso. Ela acolhe os julgamentos. E aí ela vai analisar aqueles julgamentos e ela identifica quais são os sentimentos que surgem. E aí depois ela identifica as necessidades. E ela fala, essa necessidade não está sendo atendida, então é por isso que eu estou na terra do chacal. Então é isso que meus chacais estão dizendo para mim. Então aí como ela fala, são meus guias e meus guardiões. Então eles estão me dizendo, essas necessidades aqui não estão sendo atendidas. Só que eles não falam bonitinho assim, né? Eles falam, você é incompetente, você é burra, você é confusa. Eles falam dessa forma. E aí então o segredo é dominar a técnica de traduzir do julgamento para essa linguagem de sentimentos e necessidades. E com o tempo, a gente vai ganhando fluência nesse processo. É como um idioma. Então, você vai fazer um curso de inglês, lá no início você não vai sair falando com fluência. É com o tempo, pegando a prática, praticando. E aí quando pega fluência nesse processo, passamos então a conseguir traduzir mais rapidamente. Traduzir da linguagem do chacal para a linguagem da girafa. Uma habilidade então que eu considero extremamente importante na prática da CNV é conseguir separar julgamentos de observações. E como eu falei no início do vídeo lá falando sobre o exercício, observações, primeiro componente dessa nova linguagem que estamos aqui aprendendo. No livro do Marshall, na página 49, tem um poema que ele escreveu falando sobre essa diferenciação entre observações e julgamentos, e eu quero compartilhar aqui com você. Ele fala assim, posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações,
Mas por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações. Mas me chamar de homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações. Mas por favor, não misture as duas coisas. E eu gosto muito particularmente desse poema, porque é uma forma diferente de falar sobre observações e sobre julgamentos, avaliações. Então a ideia é a gente conseguir, na CNV, eu entendo, estarmos conscientes do momento ou dos momentos que a gente utiliza de julgamentos, de avaliações, de opiniões. E aí, uma vez que estamos conscientes dessa forma de se comunicar, a gente então tem a escolha, que é um dos pilares da CNV, a escolha. Eu tenho a escolha. Agora, eu posso escolher o que eu quero. Eu quero traduzir isso na linguagem de observação, ou eu quero continuar a utilizar essa linguagem dos julgamentos. Então, na CNV a gente não fala que agora você tem que parar de utilizar os julgamentos e tem que começar a utilizar a observação. Não. Então, um dos pilares da CNV é a escolha. Você escolhe. Você decide. Bom, Gustavo, eu tô ouvindo a teoria, beleza, mas está muito abstrato. Eu quero um exemplo. Então vamos lá. Um exemplo. A linguagem, uma frase na linguagem do chacal, na linguagem dos julgamentos. Um exemplo que eu quero trazer para você aqui é, você pode falar para o seu parceiro, você é folgado. Olha o rótulo. Pôs um rótulo na testa dele e aí utilizou um julgamento, uma análise. Porque essa é uma análise única. Uma outra pessoa pode ver aquela mesma situação e falar outra coisa. E ter uma outra visão, uma outra perspectiva daquilo. Então, aquela é uma análise sua. Então essa é a frase onde tem o julgamento. Agora, uma frase que a gente pode então traduzir esse julgamento numa observação pura. A observação pura é como se fosse você pegar o seu celular e tirar uma foto daquilo e analisar o que está ali. Observar puramente. Seria algo do tipo, vejo suas roupas sujas no chão. É uma observação. É o que você está vendo. Aquilo pode na sua mente gerar aquele pensamento de você é folgado? Tá bom. Mas esse é um julgamento que foi feito. E aí você pode então deixar ele só na sua mente. E na hora de você expressar em voz alta para o seu parceiro, você pode traduzir. Na sua mente você pensa, você é folgado, e aí você fala, utilizando a observação. Eu vi suas roupas sujas no chão. Tá, Gustavo, mas isso não vai resolver. Esse é o primeiro componente da CNV, a observação. E aí depois tem o sentimento, necessidade e pedido. Quando você pensa, você é folgado, o folgado é a pista. É ali que está onde você vai te ajudar a encontrar as necessidades suas, não atendidas. E aí você, talvez uma necessidade ali seja apoio. Você quer um apoio, um suporte, necessidade de suporte do seu parceiro com as tarefas da casa. Consideração, talvez também seja uma necessidade ali que não esteja sendo atendida. E aí temos processos e etapas para a gente utilizar essa linguagem. Para a gente praticar isso, eu proponho então um exercício para você. Para a gente praticar essa ideia dos julgamentos, trazer mais consciência, mais luz para os momentos que a gente utiliza dos julgamentos. Então, qual que é esse exercício? Você vai pegar uma pulseira, pode ser, eu tenho uma pulseira aqui, que é meu relógio digital, talvez você tenha um, se não tiver, pode pegar uma lastiquinha de cabelo, qualquer coisa que você puder colocar no seu pulso. E aí você vai colocar essa pulseira no seu pulso, qualquer um deles. E aí toda vez que você perceber que tem um julgamento que está vindo na sua mente, beleza, esse julgamento veio na sua mente. E ao invés de você falar aquele julgamento, você vai parar e você vai traduzir
aquele julgamento na linguagem de observação. Ao invés de falar o julgamento em voz alta, você primeiro traduz para o que você está vendo. Utiliza a linguagem de observação. E aí, quando você utilizar, teve o julgamento, traduziu, e aí a hora que você falar, você fez uma observação pura, sem julgamento, sem análise, aí você troca a pulseira de lado. Se tiver no seu pulso direito, você passa para o seu pulso esquerdo. Então, toda vez que você teve um julgamento na mente e você conseguiu traduzir em observação, não falou em voz alta aquele julgamento, troca a pulseira de lado. E aí fazer isso por 7 dias. E aí perceber quantas vezes você consegue trocar a pulseira de pulso, de lado. E aí eu quero depois, se você se sentir confortável, vir aqui me contar nos comentários aqui do vídeo como que foi isso. Como que foi essa experiência? Você conseguiu perceber os julgamentos? E caso você tenha conseguido, você conseguiu traduzir antes de falar em voz alta? E aí, quantas vezes você conseguiu trocar de pulso? Quantas vezes você conseguiu traduzir antes de expressar com a sua voz? Quero ouvir, tô curioso. E lembrando que se eu penso que julgar é errado, eu já estou julgando. E isso deixa de ser CNV. É interessante, né? O julgamento do julgamento já não é CNV. Então, o objetivo então desse exercício é trazer consciência dos julgamentos. É identificar os julgamentos e conseguir traduzir eles em observações puras. Um outro conceito da CNV são os falsos sentimentos. E o que são falsos sentimentos, Gustavo? São palavras que usamos como se fossem sentimentos. Mas na verdade eles são julgamentos disfarçados de sentimentos. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu me sinto abandonada. Então, sinto abandonada, sentimento. Parece aí que é um sentimento. Na verdade, abandonada é algo que acontece. Ele não é exatamente um sentimento, é algo que aconteceu. O sentimento, neste caso, pode ser sozinha, assustada, triste. Então, esses são os sentimentos quando alguém te abandona, por exemplo. Quais necessidades aí pode, então, não estar sendo atendidas e aí, então, provocou esses sentimentos de sozinha, assustada e triste? Algumas das possíveis necessidades que não são atendidas numa situação dessa é a necessidade de companhia, de conexão, de confiança, de amor. Então, uma vez que a gente identifica essas necessidades que não foram atendidas, opa, agora que eu já sei o que eu gostaria de ter e não estou obtendo, eu posso então ir atrás de uma estratégia para atender essas necessidades. E aí fica muito mais fácil de você saber o que você está buscando. E se você não sabe o que você deseja e não está obtendo, fica difícil de você pedir por aquilo. Então essa é uma das belezas que eu vejo nessa linguagem da necessidade. Ela te ajuda a identificar, opa, isso aqui é o que eu quero ter e não estou tendo. Aí você faz o pedido. Como que eu posso pedir para outra pessoa fazer isso? E aí, utilizando palavras do Marshall, como eu posso pedir para outra pessoa enriquecer minha vida? E aí, do outro lado, como eu posso enriquecer a sua vida? Então, atendendo necessidades. Eu acho que esse processo é simples. É simples. Às vezes pode ser um pouco complicado no início, mas ele é simples. Eu acho ele simples. Não é longo, não é que nem a Mary Light, minha parceira americana, fala. It's not rocket science, Gustavo. Então não é ciência espacial. Acho engraçado que ela fala isso. Então um ponto de atenção que eu quero trazer aqui pra você é o seguinte. Quando você, falando dos falsos sentimentos, quando você, agora que você aprendeu que abandonada não é um sentimento, é um falso sentimento, e depois, se você continuar me acompanhando, a gente vai falar sobre outros falsos sentimentos, um ponto de atenção que eu trago é, a partir do momento que você aprende, então, por exemplo, abandonada é um falso sentimento. Aí você ouve um amigo seu, um parente seu, falar assim, estou me sentindo abandonada. Às vezes acontece de você falar assim, isso daí não é um sentimento, isso daí é um falso sentimento. E então isso não gera muita conexão. Você vai acabar gerando uma desconexão. Então, quando você ouvir uma palavra que você considerar que é um falso sentimento, uma sugestão que eu dou é traduzir somente na sua mente.
ao invés de falar pra pessoa que aquilo não é um sentimento. Eu quero então, no final desse vídeo, te trazer umas dicas. E a primeira dica que eu trago é a estrutura. Minha preferência é. Como funciona isso? Que é o seguinte. Às vezes eu utilizo isso muito com a minha namorada e ela já me falou várias vezes que ela tem utilizado isso no trabalho dela, com a família dela, e tem trazido resultados que ela tem ficado muito satisfeita. Então, como é que funciona? Tô combinando algo com alguém, por exemplo, uma reunião. E aí, a minha preferência, um horário que eu quero, que é bom pra mim, é terça-feira, 6 da tarde. E aí, ao invés de eu comunicar isso pra pessoa, eu pergunto pra ela, que hora que você quer? Aí não tem clareza aí. Fica vago, fica amplo. E às vezes a outra pessoa pode falar assim, ela falar a preferência dela. E aí e a sua preferência, como é que ficou? Então, essa é a primeira dica que eu trago aqui no final desse vídeo agora, que é você dizer, a minha preferência é, e aí você fala qual que é a sua preferência. Então essa é a primeira dica desse vídeo, finalzinho desse vídeo. Outra dica, você pode utilizar, eu ouvi você dizer, ao invés de dizer, você disse. Porque quando eu falo que eu ouvi você dizer, eu tô trazendo pra mim a experiência. Às vezes, você disse XYZ e eu ouvi ABC. Nem sempre é igual. Então você fala, você disse isso, a outra pessoa pode falar, não, eu não disse isso. Agora, se você disser, eu ouvi você dizer, a outra pessoa não pode falar, você não me ouviu dizer isso. Porque, como que a outra pessoa vai saber o que você ouviu? E também isso é uma forma de a outra pessoa não se sentir atacada, porque você não vai estar iniciando a frase com você. Você tá nananana. Às vezes quando eu escuto alguém falando, me atacando, falando você nananana, eu não gosto. Agora se a outra pessoa fala, eu ouvi você dizendo, ela tá falando sobre ela, né? E isso, utilizando essa forma, estamos utilizando a ferramenta não regra número 2, que é o nome dessa série. Então é a autorreferência, a ferramenta não regra número 2. A gente se autorreferencia, eu trago pra mim a experiência. Eu ouvi você dizendo. Falando da autorreferência, eu quero compartilhar com você uma história uma situação que aconteceu entre eu e a Mara Light, minha parceira americana, que quando eu comecei a trabalhar com ela, nos nossos grupos, nos nossos participantes dos nossos cursos, eu falei assim pra ela, Mer, vamos criar um grupo do WhatsApp porque é melhor, é mais fácil. E ela falou assim, mais fácil pra quem, Gustavo? Eu acho que eu nunca vou esquecer disso, porque marcou muito, isso faz mais de ano, e marcou muito em mim. E mais fácil pra quem? Assim, mais fácil pra mim, só que eu não falei isso, eu falei assim, é mais fácil. Sem considerar que pra ela podia não ser fácil. E depois que eu percebi, não é fácil pra ela mexer no celular. É uma senhora de 71 anos. Então, essa foi a lição, assim, minha, que eu aprendi o que é autorreferência. E fez muito sentido pra mim. E hoje eu utilizo nas minhas falas, quando eu tô conversando com qualquer pessoa. Eu trago pra mim a experiência, o que eu acho. É mais fácil pra mim. Eu acho mais bonito. Então, é pra mim, é a minha preferência. Então, essa é a outra dica que eu trago aqui pra você. Outras duas palavras que também são importantes na CNV, que eu acho importante, e aí a minha sugestão aqui, a dica é evitar utilizar o nunca e o sempre. Exemplos aqui, como sempre. Você está sempre ocupado. O sempre, a outra pessoa que está ouvindo, ela não sabe o que você está falando. O que é sempre? Não fica claro. Então, uma alternativa seria, nas últimas 3 vezes que eu fiz esse pedido para você, eu ouvi que você estava ocupado. O que você acha? Tem mais clareza essa forma de se comunicar? E com relação ao nunca, um exemplo seria, você nunca lava a louça. O nunca não tem clareza ali, você não sabe o que é o nunca. E aí a pessoa não vai saber muito o que você está falando. Ou ela pode até se incomodar e falar assim, como assim que nunca? Tal dia eu lavei a louça. E aí então uma outra alternativa para dizer algo semelhante seria,
Nas últimas 2 semanas, eu não me lembro de ter visto você lavar a louça. Então, olha só. Nas últimas 2 semanas, então tem ali um tempo, um período. Eu não me lembro, então tá falando de você, de ter visto você lavar a louça. Então você tá falando sobre a sua experiência. E a CNV é muito de falar da sua experiência, a autorreferência. Eu fiz um curso uma vez com um americano chamado Tom Bond. Ele é fundador e diretor de educação do Centro de Comunicação Não Violenta lá de Nova York. E neste curso eu anotei uma frase dele que eu achei muito interessante e eu quero trazer aqui pra você nesse vídeo. Ele falava assim, ó, a frase dele é a seguinte: aprendendo a pensar e falar de forma que inclua mais observação e menos julgamento, podemos aumentar a conexão que sentiremos ao falar com os outros e com nós mesmos. Então, olha só, pensar e falar de forma que inclua mais observação e menos julgamento. Esse é um dos objetivos que a gente busca na CNV. E o julgamento, lembrando, não tá errado julgamento. Se eu falar que o julgamento tá errado, eu já estou julgando. Então, a ideia do julgamento, que eu entendo, eu tenho ele na minha mente. Ele surgiu na minha mente, eu deixo ele ali e eu traduzo. Que aí, se eu jogar o julgamento na outra pessoa, ela pode haver desconexão. E aí, se você traduz para a linguagem da observação, há mais chance de ter conexão, de ouvir a outra pessoa, da outra pessoa te ouvir. Então, para mim, essa é a ideia. Não é eliminar julgamentos da sua vida, e sim manter eles na sua mente e conseguir traduzir eles para a linguagem das observações. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer que se você tem uma forte intenção, um desejo de aprender a se comunicar em CNV, a minha sugestão é: acolha os seus julgamentos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo que aí esse vídeo vai para mais pessoas. Se durante esse vídeo você pensou em alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, alguém que você pensou assim, acho que essa pessoa também vai gostar, manda pra ela. Se você estiver me vendo no Instagram, segue o meu perfil aqui. E se estiver me vendo no YouTube, se inscreve aqui embaixo, tem um botão aqui de se inscrever e tem um sininho que, se você ativar esse sininho, toda vez que eu postar um conteúdo semelhante como esse, você será notificado. Então, por esse vídeo é tudo e até a próxima. Tchau, tchau.